Sou Camila Matana, engenheira e consultora ambiental, host do podcast Geração ESG, e hoje com mais uma temporada e agora itinerante, diretamente do primeiro CEPIC, Congresso Paulista de Iluminação Pública. Estamos hoje aqui dando vozes, vazão e ainda mais volume para um assunto que está nos holofotes aqui. E para a gente abrir mais um episódio, estou com uma presença de dois grandes parceiros aqui do tema, do desenvolvimento do Brasil. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Obrigado, por aceitar mais uma vez aí disponibilizar o tempo de vocês. Então é uma honra para a gente, do Conexão CEPIC, Geração ESG, receber vocês aqui. Camila, é uma honra toda nossa, né? Meu nome é Alexandre Reis, eu sou gerente do Procel, o Programa Nacional de Conservação de Energia, atualmente executado pela Embepar. A Embepar é a empresa nacional, empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional. Uma empresa nacional, uma empresa 100% federal, né, que foi constituída há pouco tempo, em 2022, e a sede fica em Brasília. Vou deixar meu amigo Ednilson se apresentar, depois a gente continua o papo. Prazer, meu nome é Ednilson Copini, eu trabalho com o Alexandre, sou assessor do programa Reluz, Procel Reluz, e fiscal de alguns projetos do Procel Reluz também. Bom, obrigado. O objetivo desse episódio, assim como os outros que já passaram por aqui hoje, é justamente que aquilo que vocês falaram lá hoje no CEPIC não fique só lá. Somos privilegiados de tê-los ouvidos, mas a gente quer multiplicar ainda mais. E a sua fala foi muito assertiva, né? E eu acho que é de grande valia a gente disseminar, multiplicar, porque afinal você tem uma boa notícia, né? Você tem algo que muitos municípios precisam, querem e não sabem como resgatar. Então conta pra gente um pouquinho hoje do cenário, né? Como que a gente está como Brasil quando a gente fala de iluminação pública? Muito bem, muito bem. Você que está em casa, você que está ouvindo na academia, no seu ambiente de trabalho, esse podcast, você que principalmente é gestor público, né? Tem um recado muito importante para você. Fica com a gente aqui até o final, que vai valer a pena o seu tempo. Vou falar primeiro do Procel. O Procel é um programa do governo federal chamado Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, Procel. Você que está em casa, todo mundo conhece muito o Procel por uma marca muito simbólica do Procel, que é o selo Procel, né? Na nossa geladeira, na nossa máquina de lavar, televisão, micro-ondas, ar-condicionado, aqueles equipamentos mais eficientes do mercado recebem o selo Procel como um sinal de que aquele equipamento gasta menos energia. É uma concessão voluntária. Os fabricantes são, ao todo, 43 categorias de equipamentos e o selo Procel é um dos 9 programas do Procel. O Procel, como eu falei no início, hoje ele é executado pela Embepar, que é uma empresa federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Em nome do nosso presidente substituto, Dr. Miguel, a gente agradece novamente a participação aqui nesse seu podcast tão legal, né, que impacta tanta gente. E ali embaixo no CEPIC, foi um evento, está sendo, né? Está acontecendo, um evento muito legal, que a coordenadora do CEPIC, a Juliana, ela teve uma ousadia muito grande em poder apostar em fazer um evento de iluminação pública e cidades inteligentes, né? Um evento inédito no Brasil. E aí convidou o Procel para vir falar o que o Procel pode oferecer para esse evento, né? Para esse público-alvo. Tem vários gestores municipais, muitas empresas do ramo de iluminação pública, de telegestão, e casou com uma luva. Por quê? Porque o Procel, a gente desde 2016, né, a gente tem uma lei federal que ela aloca recursos para uma conta chamada Conta Procel, por meio do Plano Anual de Aplicação de Recursos, PAR Procel. A cada 12, 15 meses, existe um aporte de recursos na conta Procel, e esse recurso ele é gasto com o fomento da eficiência energética em âmbito nacional no Brasil. E
Parte desse recurso ele é destinado a chamadas públicas. O que é uma chamada pública? Chamada pública é tipo um concurso público que ele fica aberto por um tempo com um edital, onde os municípios e consórcios se inscrevem para receber um recurso do Procel. Muito bem, nós temos 2 chamadas públicas que eu gostaria de dar destaque aqui. Okay. A primeira é de edificações, é chamada pública Energia Zero. É para modernização de edificações já existentes. Retrofit. Retrofit, muito bem. Retrofit de edificações já existentes. Toda a parte elétrica, todos os energéticos da edificação. Inclui também uma geração distribuída com painéis solares. Energia zero, que o próprio nome diz. Fazer com que esse prédio deixe de consumir energia e passe a produzir energia. Energia zero. Zerar a energia do prédio consumida. E aí tem no nosso site CP Energia Zero, www.cpenergiazero.gov.br. Esse site ele está lá aberto. E essa chamada pública está aberta, tem 100 milhões de reais em recursos para projetos e está aberta até o dia 10 de julho. Né? CP Energia Zero, no site da Embepar, embepar.gov.br, Energia Zero aberta até 10 de julho. Como eu falei, para retrofit. E tem uma outra chamada pública que vai ser aberta, muito em breve, daqui a pouco mais de um mês. E aí vai ser amplamente divulgada quando for aberta, no site do Ministério de Minas e Energia, no site da Embepar, em vários canais de comunicação. No nosso podcast aqui da Camila, certamente vamos voltar a falar sobre isso. É a chamada pública do Procel Reluz. O Procel Reluz, até hoje, já tiveram 3 chamadas públicas. A primeira foi em 2017, contemplou 22 municípios. A segunda, em 2019, contemplou 69 municípios. A terceira, houve um aporte considerável de valor, e aí aumentou para 136 municípios. E agora, a 4ª chamada pública, com um recurso recorde de 151 milhões de reais para projetos de iluminação pública eficiente, trocando luminárias obsoletas de vapor de mercúrio, mista e sódio por tecnologia LED, também trocando braços, materiais auxiliares, relés e incluindo mão de obra, além de uma consultoria de engenharia que acompanha todo o processo da chamada pública. O Procel Reluz ele é bem legal porque não é uma simples troca de ponto por ponto. A gente não tira um ponto aqui né, de luminária convencional e bota um LED. Toda rua no Brasil, ela precisa seguir por uma norma chamada NBR 5101. É uma norma de iluminação pública para projetos de vias. Como é que funciona isso? Basicamente, nós temos um tipo de via, temos mais de 20 tipos de vias no Brasil. Tem vias de mão única, mão dupla, poste só de um lado, poste dos 2 lados, postes alternados, para cada ruas com calçada, ruas sem calçamento, para cada ruas com canteiro central. Então, para cada tipo de via, tem um tipo de iluminação diferente que precisa para aquela via, regimentado pela NBR 5101. Então, quando a gente tem um poste, uma distância entre postes já pré-definida, uma altura do poste, né, uma largura de rua, a gente calcula pela NBR 5101 qual é a iluminação necessária para aquela via. A partir da iluminação necessária, a gente utiliza um software chamado Dialux, que ele indica qual é a luminária adequada, com a curvatura, o fecho de luz adequado, para que não haja zebreamento e para que seja adequada àquela rua. A partir disso, eu posso garantir que 100% dos projetos do Procel Reluz, eles têm projeto para cada via. Entendi. Cada tipo de via tem um padrão e uma luminária adequada para cada padrão. Então, tirando a luminária existente, colocamos uma luminária, a prefeitura faz um projeto e submete a chamada pública. Aí, como é que funciona a chamada pública? A gente abre o edital, é criado um site, né, de chamada pública, e aí os municípios eles participam, pode participar
tanto o município sozinho, quanto o consórcio intermunicipal. Legal. O consórcio é legal porque ele reúne uma série de municípios e já tem uma administração própria. Então, na chamada pública, dos 151 milhões, está dividido certinho por região do país, está dividido por 5. E dentro da região, tem um recurso para projetos individuais e outro para consórcio. Muito bem. Aí o município aberto, ele submete o projeto de iluminação pública, os cálculos luminotécnicos, uma declaração de que o prefeito, né, que é a autoridade máxima do município, ou o presidente do consórcio, ele autoriza aquela pessoa responsável pelo projeto a se cadastrar na iluminação pública e demais documentos fiscais e burocráticos do município. Aí, nós vamos receber todas essas inscrições e vamos ver se está tudo ok. Ó. Esse aqui mandou todos os documentos, está ok, está classificado. Classificou, ele vai para uma lista de pontuação. Conforme lá no edital vai estar escrito como é que é a pontuação da chamada pública, e aí a gente convoca os primeiros classificados em ordem crescente até o limite de 151 milhões de reais. Tá. Estimamos aí entre 150 e 200 projetos, né, de iluminação pública no país. Então, novamente, datas importantes. Em julho abre edital, ele fica aberto 90 dias. O que o município precisa ter agora? O que eu posso fazer? Você é gestor municipal, está vendo a gente? Bom, legal esse dinheiro aí, mas como é que esse dinheiro chega para mim? O que eu posso fazer? No momento, você precisa falar com a sua concessionária de energia local, sua distribuidora, para pegar o cadastro atualizado do seu parque de iluminação pública. A partir desse cadastro, você entra em contato com algum engenheiro que entenda na NBR 5101 e ele vai fazer para você o projeto para se cadastrar na chamada pública. Legal. Se cadastrando, ele vai concorrer aí em igual posição com municípios do Brasil inteiro. Hoje, atualmente, a gente tem 130 municípios vigentes da terceira chamada pública. Foi aberta em 2021, Legal. estamos encerrando os contratos. Tem somente relatos positivos do impacto extremamente positivo de uma iluminação pública de qualidade, que ilumina de verdade, que não dá problema. As luminárias que a gente pede para serem adquiridas nesse processo, elas têm o selo Procel, que garante uma vida útil de 100 mil horas, garantia de 5 anos para as luminárias, um fluxo luminoso constante, uma temperatura de cor agradável e apropriada para o tipo de via. Então é só sucesso. Por onde a gente passa, fazendo inspeção final dos nossos projetos, a gente só vê notícia boa. Às vezes a gente está fazendo uma inspeção final no município e, né, várias vezes chega para a gente um morador, fala, nossa, como melhorou minha vida. Imagina. Aqui de noite não ficava ninguém na rua. Sim. Agora melhorou até o turismo local, o comércio. O comerciante consegue ficar até mais tarde. Né? Que legal. O comerciante consegue abrir o seu estabelecimento até mais tarde. Tem municípios em Minas Gerais, tem um município com uma história muito forte, que tinha um poço na cidade, que as mulheres iam pegar água e às vezes elas eram violadas. E aí, com a iluminação pública, acabou esse problema da falta de segurança. Com certeza. São vários vieses que vocês Muito. atendem um único... É um programa de governo que atinge diretamente o cidadão. Verdade. Né? E quando a gente fala dessa troca, né? Vou perguntar, já que você falou, pode perguntar. Como engenheiro ambiental, para onde que vai depois todas essas lâmpadas que a gente está trocando por tecnologia LED, que tem muitos benefícios, não vamos nem falar sobre isso, mas pensando no pós-consumo das outras que serão trocadas, tem alguma coisa prevista, algum descarte? Porque a gente sabe que, né, o ciclo de vida delas não é muito eficiente hoje quando a gente fala em descarte, né? A reciclagem também não é das mais buscadas hoje para a gente dar uma solução final. Foi previsto alguma coisa desse tema? Muito boa pergunta sua, Camila. A gente, desde o primeiro edital, tem duas coisas que a gente sempre se preocupa, né? Que é o meio ambiente, os resíduos gerados por um processo e como é que é medido esse processo. Né? Então, a gente tem, como eu falei,
tem uma empresa de consultoria que ela será contratada após o município assinar o convênio com a gente chama de termo de cooperação técnica. Essa empresa de consultoria é responsável por fazer um relatório de medição e verificação. Tá. O que essa empresa faz? Ela faz medições com um equipamento chamado luxímetro, que a gente coloca pela mesma norma, e ele lê a quantidade de luz que chega no local, né? Então faz uma malha com vários pontos de leitura, de uma leitura por cenário, né, por via, por padrão, antes e depois. Então ele faz a leitura, protocolo medição e verificação. Depois que troca pelo LED, faz a leitura de novo, e aí garante que aquele nível foi atendido. Né? Legal. Além disso, ele também mede a potência. Para que medir a potência? Ele retira uma lâmpada que vai ser retirada do parque de iluminação pública, leva para uma bancada, conecta na tomada, e com o equipamento de medidor de potência, ele mede a potência para saber qual era o consumo daquela luminária. Mediu a potência, vai fazer depois a mesma coisa com LED. Ó, o LED, aí essa medição eu vou saber certinho qual é a eficiência energética associada a essa redução de potência e a redução no consumo de energia. E, respondendo o que você falou, desde o primeiro edital, o descarte ele é previsto. Então, todo o equipamento que é retirado do parque de iluminação pública, ele é descartado corretamente. Como isso? Existe uma verba também do Procel para o município, tem lá um campo descarte, o município vai preencher, e aí é contratada uma empresa especializada e com certificados atualizados para fazer o descarte, principalmente de lâmpada de vapor de mercúrio, porque tem o mercúrio. Exatamente. Nela, entendeu? A lâmpada a vapor de sódio, os ferros dos braços de iluminação pública, materiais auxiliares, esses são descartados como sucata, às vezes são destinados em leilão de sucata, mas o mercúrio, esse não pode ser reaproveitado em hipótese nenhuma. Então ele é descartado corretamente com empresas especializadas em resíduos sólidos. Ok. E quando a gente fala assim de parcerias públicos-privadas, qual que é assim a minha inquietação, né? Quando a Juliana falou, vamos levar esse tema lá, às vezes ele incomoda um pouco, né? Porque pensem só, a gente está falando de parcerias que vão durar 20 anos. Sim. Se não for previsto termos de referências com critérios ESG, ambiental, social e de governança, que eles já fazem parte dessa discussão, mas talvez não estão tão claros como requisitos que podem ser medidos e mensuráveis, se nós não prevermos agora, nós não temos uma previsão de 20 anos colher nada. Ok que nós estamos falando de eficiência energética para mudanças climáticas, é meio óbvio. Mas quando a gente fala de diretrizes como reciclagem e economia circular, por exemplo, tem um projeto de lei perfeito sendo agora já finalizado, que é o Recicla Mais, por exemplo. E nós temos metas de reciclagem de eletroeletrônicos para serem cumpridas e que entra, assim como entrou a troca da tecnologia 5G agora. Então, as políticas públicos-privadas, por exemplo, elas precisam conter essas diretrizes mais explícitas e elas precisam ser medidas. Qual é o impacto que eu estou avançando, o que eu estou conseguindo, como é cidades ser mais resilientes, como é dar acesso a comunidades vulneráveis, como é levar a segurança através da iluminação pública. E eu sinto um pouco a falta dessas diretrizes meio que mais transparentes, porque quando a gente fala de governança, né, e a gente, graças a Deus, tem hoje um órgão muito eficaz, que é o TCU, fazendo muito bem feito o trabalho dele, e aí a gente consegue sim ter transparência, ter tudo que a gente precisa no G, por exemplo, mas eu sinto que o E de ambiental, o A do ESG e o S, eles não são tão solicitados. Eu sei que cada município tem a sua particularidade, vocês estão aqui também como uma ponte, né, entre o federal e o municipal, que é onde também faz acontecer, mas eu sinto que falta nós termos resultados mais eficientes, mesmo quando a gente fala de transição de baixo carbono, de justiça climática, que é um nome muito bonito que a gente está usando, inclusive agora, e é uma tendência, assim, porque se a gente não usar essas tendências, a gente não consegue. Então, assim, como que é seu olhar a essas pautas? Porque
parece de um momento muito romântico, né? Falar sobre algo, mas hoje nós temos o BNDES, por exemplo, que ele só libera financiamento, e aí pode ser privado, ou enfim, se tiver cláusulas já explícitas. E muitos empates técnicos, eles pegam critérios de ESG para desempatar algumas, enfim, né? Depende logicamente do setor que a gente for falar, e eu faço parte. A Caixa Econômica, por exemplo, tem um selo agora que ela exige, eu acho fantástico, para o programa Casa Verde e Amarela, e cada vez mais. Então, na iluminação pública, né? O Procel por si só, eu falo que é o nosso maior amigo, porque quando a gente vai fazer, por exemplo, relatórios de auditoria, a gente fala assim, o que você teve de melhorias nessa construção? Eles vão lá e trocam todos os ar-condicionado mais antigo e colocam os novos, eficiência energética. Eles conseguem medir pelo aparelho por si só. Sim. Então, ótimo, nós temos já o Procel como um grande aliado, mas o que você vê quando a gente fala que o Brasil, por exemplo, vai receber uma COP e ninguém levantou a mão daquela plateia? Ninguém sabe. Que estava aqui 3 ou 4 levantaram a mão, nós temos 250 pessoas. Então, que relação que você faria desse assunto? O que ainda falta para a gente conectar mais os pilares? Eles existem, eles se conectam, mas você sente que ainda parece que está cada um trabalhando por si só. Pergunta difícil a sua. Colocação difícil, porque faz parte da pauta do Ministério de Minas e Energia uma transição energética justa, limpa, né? Sustentável e inclusiva. E tem várias ações do Ministério de Minas e Energia para alcançar essa transição energética. Uma delas é propriamente a COP, né? No que tange a Embepar, a nossa principal ferramenta para isso é a energia limpa. A empresa ela é responsável pela... A gente estava até conversando aqui antes do podcast, lá de Itaipu, né? A Embepar, uma das ações dela, das missões, é a comercialização da energia limpa de Itaipu, binacional. A operação também das usinas nucleares de energia limpa, que não gera pouquíssimos resíduos, quase nada, de Angra 1 e Angra 2. E o Procel, que é um programa de governo de economia de energia, que ele retira uma demanda de ponta do sistema e reduz um consumo de energia medido anualmente. No nosso site está anualmente a gente coloca lá o resultado do Procel. Ele se baseia muito nos equipamentos com o selo Procel que são comercializados no Brasil, com números extremamente expressivos. Está no nosso site desde do ano 2000, desde a década de 90, anualmente é medido o resultado do Procel. Falando do selo Procel, eu lembrei também do selo Procel de edificações. Além do selo Procel para categorias de equipamentos eletrodomésticos, são ao todo 43, a gente também tem selo Procel de edificações, que indica que aquela edificação foi construída de maneira eficiente, com materiais eficientes, com menor utilização de resíduos possível, menor descarte possível, menor utilização de água possível, e uma edificação toda eficiente ao longo da vida útil dela. Ela consome bem menos energia e gera muito menos impacto ambiental. Então, selo Procel, garantia de qualidade, confiabilidade, segurança e eficiência. Procure sempre equipamentos com selo Procel, você não vai se arrepender. Vai nessa que você vai se dar bem. A parceria público-privada é uma outra área, né, de business do município, porque ela normalmente procura municípios maiores, que têm um orçamento, um aporte que dá para você pagar a PPP para que ela fique responsável não só pela modernização, mas também como pela gestão do seu parque de iluminação pública. O Procel Reluz, o Procel um todo, ele procura mais aquele município menor, que não tem condição de adentrar uma PPP, ele tem uma necessidade, uma carência, às vezes não tem nem uma taxa de iluminação pública suficiente, uma COSIP, né, uma necessária, para você trocar o seu parque de iluminação obsoleta por LED. Então é esse município que a gente alcança, o mais extremo do país. Ao todo, hoje no Brasil, são 5.570 municípios. Né?
não dá para a gente alcançar todos, por isso a gente faz uma chamada pública equilibrada, isonômica, para que a gente possa alcançar o maior número de municípios possível. Legal. O meu amigo Ednilson esteve agora num evento de uma associação brasileira de consórcio de iluminação pública, de PPP. Né? Cada vez mais a gente está unindo forças, né? Unindo forças, porque são complementares, né? A PPP e o Procel, eles são complementares. Né? Representamos lá a nossa diretoria. E é isso. E o Reluz? O que ele é? Ele é uma divisão? Como que... A gente tem... Boa pergunta também. Você faz muito boas perguntas. O Procel, ele atua em segmentos, né? Uhum. Tem indústria, comércio, edificações, o selo Procel, a área de marketing, um site chamado Procel Info, procelinfo.com.br, todas as informações do Procel lá, saneamento, importante saneamento, Olha só. gestão energética municipal, educação e o Reluz. Então, o Reluz é uma área de iluminação pública do Procel. Não só chamada pública para o Procel Reluz, também tem projetos que envolvem iluminação pública, que não são necessariamente de iluminação pública. Por exemplo, nós temos um convênio com a Unicamp, que o Ednilson é o fiscal. Né? Um convênio aí de aproximadamente 5 milhões com a Universidade aqui de Campinas, que foi um projeto piloto assinado lá em 2022, não é isso? Isso. Que prevê a modernização do campus da Unicamp, né? Por LED de alta eficiência e a utilização da IoT, a internet das coisas. Né? Telegestão, né? No caso. Com telegestão. Então, todo o parque vai ser controlado por meio de um software de telegestão, aliado à iluminação pública. Então, é a eficiência e o controle juntos. Num protótipo, a gente vai conseguir fazer medições e depois desse projeto finalizado, vamos ter uma replicabilidade e estudos dentro de um campus universitário, como foi o resultado desse projeto. O Procel é muito conhecido pelo selo, né, hoje, e além do Reluz, a gente tem outros programas que a gente firma com convênios, né? Por exemplo, efetização de ar comprimido, cervejarias que hoje, na parte privada, estão utilizando a parte de luz solar para fazer a parte de energização dos seus dutos, né, para ter um aquecimento melhor para fazer as cervejas. Então, assim, o Procel atua em vários outros níveis, né? Não, mas o Reluz hoje e o selo Procel são os que estão mais em ênfase no mercado hoje. É basicamente um ecossistema. Tem solução para tudo aí. A gente, em algum momento, tem uma solução para tudo. Eu dentro do selo do vou Procel. depois colocar na descrição desse episódio todos esses canais que você falou. Perfeito. Porque também, né, às vezes a gente fala, mas é tanta sigla, né? Então, um dos meus objetivos também é desmistificar, é tornar mais acessível cada vez mais, não é o ESG, não é a sustentabilidade, é o que você precisa que a gente discuta. Porque prioridades é muito subjetivo, né? A gente tem Rio Grande do Sul com uma prioridade, a gente tem o Paraná com outra prioridade e a gente tem agora Belém com outra prioridade. Então, eu vou colocar esses projetos, esses programas, assim como também a chamada que já está aberta, para que as pessoas também, né, sejam pontes. Quem estiver nos ouvindo, se for da gestão pública, ou se for assessor, ou se for um conhecido desse ecossistema, é o dever nosso levar a informação, acima de tudo, né, para quem possa se beneficiar dela. Então, eu quero agradecer aqui a sua presença, tá? A presença de você também aqui contribuindo nesse painel hoje mais uma vez, para que a gente dê vazão, dê vozes aí a bons projetos, porque o Brasil é o melhor país. Sem dúvida. E a gente tem, assim, além dos brasileiros que são ótimos, a gente tem muita solução. Nós podemos escolher a matriz energética. Em 2027, eu vou poder escolher de quem eu quero comprar a minha energia. Verdade. Então, assim, isso é um avanço. Nós temos países em guerra porque não tem o básico. Eu recebi o Paulo Valente de Portugal e ele fala, né, como a gente já copiou a Europa. Agora a Europa vem aqui olhar um pouquinho de nós, mas a Europa não tem o que nós temos.
nós temos muito, então nós precisamos talvez acelerar, porque o movimento poderia talvez estar ganhando uma vazão ainda mais rápida, né? Eu fico um pouco preocupada porque alguns colegas de fora perguntam se tem lugar e mobilidade funcionando no Brasil para receber a COP30 em Belém. E aí eu falar, claro que tem. Temos. Mas a gente fica um pouco, porque nós fazemos turismo, é um dos melhores lugares, sem dúvida. Nós temos também o coração, a Amazônia aqui logo abaixo, que precisa sim ser conhecida, precisa ser sentida antes de tudo. Gente, quem vai lá é uma coisa, quem só vê pela TV ou estuda é outra. Verdade. Então não tem como você cuidar de algo que você não conhece minimamente, né? Então cada um dentro das suas prioridades, e eu falava hoje, gente, quem entende de iluminação pública são vocês. Nós precisamos ter bons projetos, né? Nós precisamos também ter prioridades elencadas, porque a gente está falando, sim, de 20 anos, pelo menos, quando a gente fala de grandes municípios. Verdade. Né? Então, acho que essa conexão, e a ideia desse podcast é promover uma conexão pós também congresso aqui hoje, e com a presença de vocês, disponibilizando o tempo, estando dispostos também a contribuir, isso é muito importante. Então, eu agradeço em nome de todo o CEPIC a presença de vocês aqui, e eu espero que renda ainda mais frutos para que a gente consiga gastar logo esse dinheiro que está lá disponível, hein? Muito bem. Como recado final, então, obrigado pelo convite, Camila. Imagina. Obrigado. Né? Foi um prazer falar aqui para vocês. Temos 100 milhões disponíveis para modernização de prédios públicos, 151 milhões daqui a um mês disponível para iluminação pública pelo Procel Reluz. A energia mais barata para o nosso bolso e menos agressiva ao meio ambiente é aquela que a gente não desperdiça. É isso. Obrigada. Obrigado. Até mais. Prazer. Prazer Obrigado. é meu. Imagina. Prazer.